é preciso para exercer uma profissão? Além de se capacitar, é necessário obedecer algumas regras que mudam de acordo com o tipo do trabalho e muitas vezes estão previstas em lei. O programa Artigo 5º está começando e vai falar sobre a liberdade de profissão e quais delas estão sujeitas à regulamentação. O artigo 5º determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E para falar sobre a liberdade de profissão, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o desembargador Edson Bueno, presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso, e recebo também Paulo Roberto Ribeiro Alves, advogado trabalhista. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Paulo Roberto, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, de acordo com a Constituição, qual é o conceito de direito de liberdade de profissão? A liberdade de profissão, ela está voltada para aquilo que o próprio trabalhador pode fazer. Lógico que isso tem limites, porque existem certos ofícios que você precisa ter um curso não só profissionalizante, mas alguns cursos técnicos, alguns cursos superiores que você precisa aprender o ofício. Então, isso tudo vai depender daquela atividade que você quiser. Então, existem limites que a lei própria coloca. Por isso que o artigo 13 fala de acordo com o limite da lei. Desembargador, e até onde o Estado pode interferir na liberdade de profissão? O Estado trouxe uma liberdade de trabalho desde que o exercício desse ofício, dessa profissão ou dessa atividade não exija uma qualificação. Então, toda vez que exige a qualificação, o Estado é obrigado a intervir em prol da própria sociedade. É o exemplo típico da carreira médica. A carreira médica já há uma legislação exigindo que quem quer exercer esse ofício precisa de fazer um curso superior, portanto, isso é uma intervenção do Estado, e dentro desse curso superior tem que obedecer uma grade curricular mínima. Porque se alguém, uma outra pessoa, quiser simular uma cirurgia, vai responder, inclusive, por crime de lesão corporal. Então, essa é a participação do Estado. O Estado dá liberdade, mas, de outro lado, estabelece freio para algumas profissões que exigem qualificação. E tem outras normas internas das atividades que são consideradas como força de lei. É o exemplo da advocacia. Não basta ter o curso de direito. Já na medicina, o curso de medicina já habilita para ser médico, generalista. Já no direito, não basta o curso de direito para ser advogado. É preciso que se submeta a mais uma prova de avaliação chamada exame da ordem. Então, essas são as intervenções que o Estado tem para a segurança da própria sociedade. Bom, e o trabalho por conta própria já representa quase 20% de todas as ocupações nas principais cidades brasileiras. É o maior nível registrado nos últimos 8 anos, de acordo com dados do IBGE. Mas, por um lado, o trabalhador tem mais liberdade, por outro, pode enfrentar problemas em caso de acidente, pela falta do vínculo empregatício. Profissão, autônomo. Muitos brasileiros preferem trabalhar assim, sem carteira assinada, sem chefe ou horário fixo. É o caso de Silvano, cabeleireiro há 20 anos. Ele paga pelo uso do espaço e dos materiais de trabalho do salão, o chamado aluguel da cadeira. Alguns colegas têm a carteira assinada, mas ele prefere ter um pouco mais de liberdade. Eu, por exemplo, eu posso me programar para viajar semana que vem, e eu, tá entendendo? Eu não tenho que tá dando muita satisfação, não tenho que programar, vou ter que viajar nas minhas férias. O vínculo empregatício existe de acordo com a lei trabalhista quando o serviço é prestado por uma pessoa física com subordinação, que trabalha todos os dias, tem horário certo e recebe salário. Nesse caso, as empresas são obrigadas a contribuir com o INSS para garantir a aposentadoria ou indenizações que o trabalhador possa ter direito. O autônomo, ao contrário, trabalha sem subordinação, faz o horário que preferir e usa material próprio. Por isso, no caso de um acidente de trabalho, não teria direito, a priori, à indenização. Mas, em alguns casos, a Justiça tem entendido que o contratante pode ser responsabilizado de maneira concorrente. O trabalhador autônomo, ele pode buscar a Justiça do Trabalho para pedir uma reparação, uma indenização por danos morais e materiais. Essa indenização, ela tem uma natureza cível, porque não há entre essas partes uma relação de emprego, mas há uma relação de trabalho. Desembargador, o que pode levar a Justiça a dar ganho de causa a um trabalhador? Um problema que ele tenha, mesmo sem ele ter o vínculo empregatício. O que diferencia o autônomo
com o empregado é exatamente que o autônomo tem a ampla liberdade, a autonomia em prestar o seu serviço sem qualquer vínculo de subordinação com quem recebe a força de trabalho. Já o vínculo de emprego exige o elemento principal que caracteriza é a subordinação. Então, veja, quando se reconhece um vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, ainda que as partes tenham assinado um contrato como se de autônomo fossem, levando prova e ficando evidenciado que há subordinação, naturalmente a Justiça do Trabalho vai reconhecer todos os direitos trabalhistas e os outros direitos que não estão disciplinados pela legislação trabalhista, que é o caso tipo do dano moral e do dano material. Então, esse caso é competência da Justiça do Trabalho. Mas quando se trata de um autônomo, nós não temos entendido que há esta competência da Justiça do Trabalho, porque a relação de autonomia, ela já foge da esfera da Justiça do Trabalho. Há quem defenda isto, e eu sou um desses defensores, mas não é uma jurisprudência muito tranquila. E se isso vai para a competência da Justiça do Trabalho, o que acontece no autônomo? O autônomo não tem os direitos trabalhistas, como férias, 13º, fundo de garantia, etc., mas ele teria só o direito a uma indenização quando há um acidente ocorrido no trabalho, que há culpa provada da empresa ou de uma outra pessoa física, que é o beneficiário da mão de obra, e, se for o caso, um dano moral também. Então, dano moral e o dano material. Isso em caso de acidente de trabalho. Em caso de acidente de trabalho. Porque, em tese, o autônomo não tem acidente de trabalho típico. Esse é o pensamento que nós temos hoje. Pois é, doutor Paulo Roberto, então o que um autônomo, o que um profissional, na verdade, tem que levar em consideração para ele escolher se ele quer ser autônomo, se ele quer ser vinculado a alguma empresa? Qual o cuidado que essa pessoa deve ter? Do empregado ele tem os 3 elementos básicos. É a remuneração, que todo trabalhador, seja ele autônomo ou seja ele seletista, ele tem. Ele tem uma remuneração. O trabalhador seletista, ele tem o salário. O autônomo, ele tem o prolabore, ele tem o dinheirinho que ele ganha, né? Aí ele tem a habitualidade. O trabalhador seletista, ele está lá trabalhando dia a dia, ou semanalmente, ou de dia sim, dia não, né? Ele está lá trabalhando. E a subordinação, como o desembargador falou aqui, que é o ponto crucial, que vai definir ou não, praticamente é aquilo que vai definir se ele é seletista ou não, né? Agora, o trabalhador, muitas vezes, é que sabe se ele vai querer ser ou não um seletista, por causa da subordinação. Vamos pensar, os corretores de imóveis, se ele quer ser corretor da empresa lá, vinculado, ou se ele quer ser corretor fora da empresa. Por quê? Porque se não vender imóvel, ele não tem um salário. Se ele ficar lá vendendo, quanto é que ele vai ganhar de salário? Um salário mínimo? Porque ele está ganhando lá a comissão. Quanto é a comissão do imóvel? Porque se eu vender 2, 3 imóveis, eu vou ganhar X%, porque é uma comissão. Mas se eu for um corretor vinculado, eu vou ganhar lá R$ 1.200 por mês sem comissão. O que vale mais a pena? É isso que eu quero? Então, tem muito disso. Às vezes, tem muito essa situação. Isso vale para qualquer tipo de área? O profissional pode ser autônomo em qualquer tipo de área ou só em determinadas? Qualquer tipo de área, não. Você não pode ter isso com um professor. O professor, ele está lá dando aula o tempo todo. Ele está todo dia. O professor dá 3 aulas por semana, dá 2 aulas por semana, mas ele está lá naquele compromisso o tempo todo. Aquilo que nós chamamos de habitualidade. Muitas das vezes a pessoa escolhe em ser autônomo quando se é possível exercer uma atividade que está a plena autonomia ou vínculo de emprego, que a linha é muito tênue por conta do elemento de subordinação. Muitas das vezes ele faz a opção por trabalhar por conta do valor que vai ganhar mais alto. Você ganha melhor e tal. Vamos imaginar quem trabalha no âmbito doméstico. A diarista é um exemplo típico disso. Claro. Se a diarista vai até... Hoje o TST já tem simulado até 3 vezes na semana, ainda que as 3 vezes na semana seja determinado pelo dono da casa, ela não é considerada vínculo de emprego. Pode ser considerada, então, diarista, tá? Se ela quiser.
e ela vai cobrar o valor da diária. Mas se porventura, ainda que ela se entre com a roupagem de diarista, mas trabalha com essa frequência, que é exatamente da habitualidade, ela pode dizer, eu sou autônoma. Mas se amanhã ela ingressar na Justiça do Trabalho, aí a Justiça vai reconhecer o vínculo de emprego. Então, veja, ela tem uma opção, neste momento, de ter essa veste de autônoma. Mas ela pode buscar o vínculo de emprego. Há uma outra situação que talvez vale a pena abordar, é o aumento grande da chamada pejotização. Várias pessoas têm se apresentado para o mercado de trabalho. No eixo da comunicação, por exemplo, é muito frequente, como se fosse um empreendedor, um empresário, que registra uma empresa, seja uma empresa como pessoa física, ou seja, uma sociedade da qual participa, e ele se apresenta para prestar o serviço na condição de empresário. Mais tarde, ele já quando sai da empresa, quando ele desliga daquela empresa, às vezes ele bate às portas da Justiça do Trabalho dizendo, olha, eu tive um contrato, celebrei, fiz parte de um contrato durante anos, mas eu havia uma habitualidade na prestação de serviço, havia uma remuneração. Uma exclusividade. Havia uma exclusividade. E aí ele soma esses elementos todos, mediante prova, e a Justiça do Trabalho vai dizer, olha, ainda que o senhor fez uma opção lá atrás, mas nós temos esse direito, que é o direito social, que garanta ao senhor um direito ao vínculo de emprego e a carteira assinada, enfim, tem todos os direitos inerentes à carreira de empregado. Tudo depende, então, do caso a caso, né? O que distingue verdadeiramente aí é a ampla autonomia. Uma outra questão que eu gostaria de abordar, se me permite também, rapidamente, nós temos a figura dos chamados camelôs, que quando apresenta aí, que trabalha isso aqui. Esse camelô, na realidade, ele é uma espécie de um mini empresário, ou menos que microempresário ainda. Ele não é um autônomo, propriamente dito, porque ele não é um serviço de autonomia. Ele compra a mercadoria e vende a mercadoria com a finalidade de oferir lucro. Se ele contrata alguém para poder auxiliá-lo, ele deixa de ser o verdadeiro que já autônomo e passa a ser empregador. Então, ele é empregador potencial, é um potencial empregador. Eu costumava dizer, desembargador, em sala de aula, costumava usar um exemplo muito grande de um cachorro quente aqui em Brasília. Ele começou com a família e hoje em dia ele é assim, um top aqui em Brasília. E aí eu digo dizer sempre o seguinte, os meninos que hoje trabalham com ele são empregados dele, mesmo não tendo carteira assinada, não sei se tem. Mas trabalham com ele. Mas porque é dependência econômica. Tá? Porque no direito do trabalho, o que vale não é o papel escrito. Me corrija se eu estiver errado. É a realidade dos fatos. É como ele falou, a pejotização e a realidade dos fatos. Isso. Nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu converso sobre liberdade de profissão com Paulo Roberto Ribeiro Alves, advogado trabalhista, e com o desembargador Edson Bueno de Souza, presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso. E o que acontece com quem interfere na liberdade do trabalhador? Veja o que diz o Código Penal. Configura atentado contra a liberdade de trabalho constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou ainda trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. A pena é de detenção e multa. Desembargador, o que configura esse tipo de atentado à liberdade de profissão? Gostaria que o senhor desse alguns exemplos práticos. Um dos exemplos típicos nós temos dentro do chamado direito coletivo, na greve. A greve é um direito individual que se exerce coletivamente. O que não pode na greve, como está aqui colocado, é fazer um piquete para impedir que pessoas venham, que não quiserem aderir à greve, venham e entrem ao trabalho. Então, da mesma forma que a empresa não pode exigir que as pessoas trabalhem em razão da sua liberdade, também essas mesmas pessoas que estão paradas, elas não podem impedir que aquele que queira trabalhar vão ter acesso ao local de trabalho. Isso é uma das figuras típicas que nós temos. Como também outras coisas, ninguém é obrigado a trabalhar. Eu não posso chegar e determinar que a pessoa trabalhe sem que ela tenha vontade, ou até mesmo respeitar a liberdade religiosa. Nós temos algumas religiões que não se pode trabalhar em um dia da semana, por exemplo, no sábado.
Mas aí é bom avisar o empregador antes de aceitar o contrato, né? Evidente, isso tem que fazer parte do contrato, tem que ter ciência. Se não tiver ciência, aí o empregado tem de cumprir todas as cláusulas contratuais. Agora, doutor Paulo Roberto, nós falamos aqui em contrato e muitas vezes a pessoa assina um contrato com determinada carga horária de trabalho ou passa num concurso público que tem uma carga horária estabelecida. Isso pode ser mudado depois de já ter sido acordado ou de já constar no edital? Nós conhecemos já, eu não atuo nessa área, mas tem vários colegas que atuam nessa área, doutor Edson, como desembargador, já atuou em vários processos de instituições públicas que mudaram horários, tudo mais, e tem uma série de decisões justamente demonstrando a irregularidade, essas situações, e aí eu prefiro até deixar o doutor colocar essa posição, porque ele vai falar dessa área. Então, veja, o edital para o concurso público faz a lei. Essa carga horária não pode ser alterada para mais. Para menos, ela pode ser alterada. E mesmo se alterada para menos, depois, ao longo do contrato, se verificar que aquela jornada que foi reduzida para menos, ela não está atendendo a demanda, volta ao que estava dentro do contrato. Agora, por outro lado, nas empresas privadas, a mudança de horário da jornada de trabalho, se o trabalhador foi contratado para trabalhar 8 horas e estava trabalhando 8 horas, vamos supor, de 8 às 18, e aí de repente o empregador resolveu trabalhar de 10 às 20 com 2 horas de intervalo e tudo mais. Essa mudança de horário, isso não há problema. O empregador pode alterar a jornada de trabalho dentro daquilo que ele pode. Não pode mudar de 6 horas para 8 horas. Ele pode alterar o período. Mudar do horário noturno para o horário diurno, isso não é nenhum prejuízo para o empregado. É com uma ressalva só, né? Qual é a ressalva? Se o empregado comunica aquele empregador que tem 2 contratos de emprego, aí sim. Aí ele vem alterar o horário, começava meio-dia, e o empregador já sabe que eu trabalhava no outro local até meio-dia, voltar para prejudicar, aí não pode. Essa é a ressalva. Essa é a ressalva, correto. Imagino. Nós temos uma pergunta feita nas ruas por um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. O que acontece se uma pessoa se forma em uma faculdade que não é reconhecida pelo Ministério da Educação? Doutor Paulo Roberto, o que fazer nesses casos? Geralmente, quando ela não era reconhecida e terminou o curso, geralmente esses alunos vão para outro curso, né? Se ela já era reconhecida, né, aí já tem um outro problema, né? Agora, se pede o reconhecimento depois, é muito mais complicado, né? São duas as situações. Para que uma instituição funcione em nível superior, é preciso que o MEC a autorize. Essa autorização já é um comprometimento do Poder Executivo com aqueles alunos que procuram, então... Se acontecer algum problema, o Estado vai ajudar. O Estado tem que ajudar, tem que realocar, tem que encaminhar esses alunos. Mas se, porventura, ela, mesmo autorizada, não foi reconhecida, que o reconhecimento só vem após a conclusão de no mínimo de uma turma, e aí 4 ou 5 anos, vai depender do curso. Se não foi reconhecido pelo MEC, o MEC não reconhece, aqueles alunos matriculados até aquele instante serão também realocados em outras instituições de ensino. E nós temos uma última pergunta feita nas ruas. Vamos conferir. O que a pessoa que se forma em outro país tem que fazer para trabalhar aqui no Brasil? Doutor Paulo Roberto, é preciso validar esse diploma? Sim, é preciso validar esse diploma. É uma questão burocrática, ele vai ter que levar... Vai ter que pegar tudo isso, vai ter que levar lá na embaixada, aonde veio esse curso, vai ter que trazer questão de tradutor, juramentado. Isso é uma questão mais de direito internacional, né? Então vai ter que levar para poder ver se há um tratado entre os países para poder reconhecer tudo mais, para poder trazer para cá, havendo esse tratado, essa condição, tudo mais, para poder reconhecer. Isso não vale só para o curso propriamente dito, tá? A graduação. Isso vale também para pós-graduação, para mestrado, para doutorado e outras questões. Então tem toda uma burocracia que tem que ser reconhecida, senão não vale aqui. Desembargador, e a instituição de outro país precisa ser reconhecida aqui no Brasil para que o profissional possa validar o diploma? Ela é reconhecida no Brasil, não. Ela apresenta, então, uma grade curricular com a forma de curso e, naturalmente, aqui não vamos analisar se ela também tem
um credenciamento, uma validação, tal qual existe no modelo brasileiro. Nós temos alguns cursos que lecionados, um país vizinho, usam até um sinônimo de cursos Tabajara, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que as instituições brasileiras, de um modo geral, não reconhecem. Tá? Então, é essa questão de a qualidade mesmo do ensino. Tem que ser preservada, né? Preservada. Bom, e o que as pessoas pensam sobre quem exerce a profissão sem a formação adequada? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. As pessoas querem oportunidade, mas não procuram se profissionalizar. Os chefes acabam contratando para ensinar a pessoa no meio do tempo de experiência. E a pessoa não entra sabendo, ela entra para aprender mesmo. Algumas profissões isso tem bastante risco, né? Se for uma profissão de saúde, a pessoa não tem, é um risco grande que se corre, mas eu acho que em outras é adequado, eu acho que a pessoa aprende na prática. O ideal seria que ela tivesse um estudo teórico e uma vivência. Tem cargos que não conseguem ocupar porque tem gente que não tem capacidade, né, profissional para ocupar. E tem muita gente que não tem estudo, que estão sem trabalho porque o mercado de trabalho está ruim para essas pessoas. Eu sou da opinião corrente que está tendo realmente um apagão no Brasil, um apagão técnico de mão de obra qualificada. Nós estamos precisando aí qualidade na educação e mais oportunidade e ascensão ao pessoal que está sem grana. Desembargador, a gente viu aí as pessoas falando que falta capacitação. É isso mesmo? As pessoas não estão procurando se qualificar ou não é bem assim? Pelo que a gente vê de anúncios aí de emprego, os empregos têm aqui em abundância, mas para as pessoas que estão melhor qualificadas. Então, essa capacitação, essa qualificação, ela ainda é carente no país. Doutor Paulo Roberto, o que acontece se o profissional exerce a função que seria de outro? Tá, isso aí é mais complicado para o empregador. Tá, porque vamos supor aí, tá, dentro de uma área de construção civil, onde você vai botar um auxiliar de pedreiro para fazer alguma coisa de pedreiro. Tá? Então, aquela montagem ali de uma alvenaria, de uma parede, não vai estar qualificado no momento certo e vai começar a dar rachadura, fissura, e aquilo vai dar um prejuízo muito grande para a construtora. Hoje em dia, eu sou advogado de empresa, tá? E eu vejo que as empresas estão buscando qualificação dos seus empregados. Tá? Eu trabalho com empresas de hotéis, estão tentando qualificação dos seus empregados, tudo isso até porque a mão de obra está escassa. Então você procura a qualificação dos seus empregados para poder até pagar melhor para eles e manter os empregados na sua qualificação e manter os empregados na sua empresa. Desembargador, e no caso de um profissional que exerce sem ter a formação? Por exemplo, um dentista que se apresenta como tal e não tem a formação, ele pode ser punido criminalmente? Não só pode, como eu até creio que deva. Porque... Veja, o exercício, nos casos dessa atividade, que exige uma qualificação conforme a parte final do inciso 3 do artigo 5º da Constituição Federal, ele está no exercício ilegal daquela profissão. E tem exercício ilegal da profissão, ele então é considerado como crime e há de ser punido. E se porventura, nesse exercício legal da profissão, ele causou lesão a alguém, este lesado tem direito a uma reparação. Se me permita um pouquinho voltar aqui a que foi dito, quando uma pessoa trabalha em lugar de outra, que é o nível mais elevado. Quando se trata na atividade pública, isso nós chamamos de desvio de função e ele tem direito a uma equivalência salarial. Também essa mesma disposição da área pública serve quando a empresa tem um quadro de carreira. A empresa não tendo quadro de carreira, sendo outra empresa que não tem, ele pode pedir a chamada isonomia salarial. Então, o que é preciso prestar atenção, em alguns casos, por exemplo, o enfermeiro, se exercer atividade médica, ele está, então, no exercício ilegal da profissão médica, porque ela exige a qualificação conforme o inciso 3. Mas não abrangendo essa qualificação, sendo um técnico nível 1, técnico nível 2, técnico nível 3, por exemplo, todos são técnicos, estão qualificados, e um exerce atividades inerentes ao 3, mas ele recebe com relação ao 1, ele pode, então, pedir essa diferença salarial porque houve um desvio de função.
Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Paulo Roberto, desembargador Edson, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e agradeço também pela sua companhia. Participe do nosso programa, mandando sugestões de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever a nossa programação acessando tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.